Bora falar de futebol? Bora falar do assunto do momento, pelo menos eu estou mergulhado nesse assunto, que é o novo técnico do Palmeiras. Quem será o escolhido desde ontem, desde a transmissão da partida entre Palmeiras e Coritiba, vitória por 3-1 da equipe Coxa Branca, um baile para cima do Palmeiras, a pior atuação do Verdão na era Vanderlei Luxemburgo, que culminou na sua demissão. E aí, claro, o torcedor fica se perguntando, quem chega para ser o novo técnico do Palmeiras? Bom, lá no Esporte Interativo a galera fez uma enquete sobre os técnicos que a torcida mais queria. Quem você mais queria para ser o técnico do Palmeiras? E olha só, pelas redes sociais, eu já imaginava o resultado disso, mas a enquete só comprovou tudo que acontecia enquanto o Vanderlei ainda era técnico do Palmeiras. Grande parte dos torcedores pedia a contratação do Miguel Ángel Ramírez e uma outra grande parte pedia a contratação do Gabriel Heinze, dois estrangeiros. No fim, as duas partes se conversam, as duas partes topam trocar um pelo outro. A questão é que eles são de fato os dois favoritos do torcedor nas redes sociais. Eu resolvi então fazer algumas anotações, olha só, anotação aqui e anotação aqui, haja anotação, para falar um pouquinho desses dois treinadores. Então você que vai acompanhar esse vídeo, eu quero que você tenha um pouco de noção do trabalho de cada um. É claro, tem muita gente que já trouxe informações sobre esses dois, mas eu resolvi dar uma aprofundada em alguns detalhes específicos. Bom, vamos lá. Vou começar falando do Gabriel Heinze. Esse treinador que conquistou uma segunda divisão do futebol argentino e depois fez um trabalho no Vélez de 2 anos e 3 meses. Nesse momento ele está sem clube, é bom destacar. O Heinze é conhecido pelo seu jogo de posição e dá para perceber quando você assiste o jogo do Gabriel Heinze. Eu assisti algumas imagens, alguns vídeos, trechos de jogos, que eu tive acesso e conversei com algumas pessoas também. Dá para perceber que é uma equipe que não para. Dá para tirar de conclusão que no time do Gabriel Heinze ninguém recebe passe parado. Todos os jogadores recebem passe em progressão. É um time, como muita gente gosta de falar, que é um organismo vivo. Está o tempo inteiro pulsando, ou para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro lado, mas os jogadores estão sempre em progressão, sempre se movimentando, ninguém fica parado. Em alguns momentos, os laterais ficam parados. Aliás, é bem interessante, se você quiser ver algum vídeo de jogos do Gabriel Heinze, tem vários vídeos com trechos de jogos do Vélez, e os laterais muitas vezes não aparecem na câmera. Eu explico. Eles ficam com os dois pés nas linhas laterais. Então eles às vezes não aparecem nem no vídeo, só quando eles de fato vão receber a bola que a câmera desce um pouquinho. É um time que gosta muito de amplitude, os jogadores bem abertos. Joga no 4-2-3-1 e algumas vezes no 4-3-3. Bom, isso é o que todo mundo já deve até saber sobre o Gabriel Heinze, mas eu resolvi pegar e fazer um retrospecto da passagem do Heinze pela equipe do Vélez, porque eu estou percebendo que o torcedor do Palmeiras está falando assim, se o Heinze chegar, o Palmeiras tem os problemas resolvidos. O Heinze vai colocar o Palmeiras para brigar pelo título brasileiro, vai ser um técnico que vai colocar o Palmeiras para brigar pelo título da Libertadores, não vai ter para ninguém. Bom, vamos olhar com calma o trabalho dele. Aliás, uma curiosidade em relação ao trabalho do Heinze e do Miguel Ángel Ramírez. Os dois gostam muito de trabalhar com jovens. Mas vamos lá, depois eu vou falar do Miguel Ángel. Para começar, o Heinze ele pega um Vélez Sarsfield que em 12 rodadas tinha 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas no campeonato argentino. 39% de aproveitamento com 9 gols pró e 13 gols contra. Então, era uma equipe que não conseguia vencer a maioria dos seus jogos, basicamente, olhando para os números, em 12 partidas venceu 4, um terço só, e ainda era uma equipe que sofria mais gols naturalmente do que fazia. Detalhe, ele chega com tempo para trabalhar, ele não chega no meio de uma temporada, ele chega no dia 10 de dezembro de 2017, e aí ele estreia 47 dias depois. Repito, 47 dias depois. Ele chega com tempo para treinar,
com tempo para conhecer o elenco, com tempo para realizar uma pré-temporada, com todas as suas fases, uma pré-temporada física e conceitual. Pois bem, vamos lá. Nessa segunda metade de 2017 e 2018, que é o período que o Heinze pega, a partir de janeiro, são 16 jogos no Campeonato Argentino, com 6 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Ele consegue alcançar 52% de aproveitamento. Positivo. Inegavelmente positivo. O aproveitamento antes era de 39%, e aí ele consegue uma campanha com 22 gols a favor e 20 gols contra. Então ele ainda consegue inverter, claro, essa roda em que o time mais sofria do que fazia gols. Ainda assim, em 16 jogos tomou 20 gols. Tomou bastante gol, mais de um gol por partida. Ele melhorou a equipe, mas o time ficou na 16ª posição do torneio. Ainda é uma posição bastante conservadora, muito atrás dos grandes clubes do futebol argentino. Em 2018 e 2019, a história muda e o trabalho do Heinze começa a decolar. Ele chega no 6º lugar do campeonato argentino. 7º melhor ataque e 9ª melhor defesa. Mas tem um porém. Tem um porém nessa história. Veja só. Em 30 jogos nessa temporada, o Heinze consegue vencer 13. Menos da metade. Tem 9 empates e 8 derrotas. O aproveitamento é de 53%. Ao todo. Ao todo. Mas é um aproveitamento que é igual àquele que ele pegou na segunda metade da temporada 2017-2018. Vamos lá. O detalhe está no seguinte. O Gabriel Heinze, com essa equipe já estruturada, com a equipe já com a cara dele, já conhecedor do elenco, ele na 6ª posição consegue vencer um dos 8 jogos que teve contra as 7, ou melhor, contra as 6 primeiras equipes da tabela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, Vélez o 6º e o 7º colocado. Para você entender, uma derrota e 2 empates contra o Boca. Em 3 jogos não venceu o Boca. Perdeu para Racing, River Plate, Independiente e Defensa e Justiça. Venceu somente o Atlético Tucumã. Estamos falando da parte de cima da tabela do campeonato argentino. Heinze não conseguiu vencer os jogos considerados improváveis. Os jogos que muita gente fala, esse daqui é confronto direto. Ele não venceu. Isso é bem importante de colocar. Temporada 2019-2020, ele alcança o auge do seu trabalho com a 3ª colocação no campeonato argentino. O campeonato não terminou, jogos adiados, 4 partidas adiadas. Mas aí a curiosidade, ele alcança, vamos lembrar, em 2018 2019, 7º melhor ataque e 9ª melhor defesa. Ele consegue no 3º lugar, na temporada 2019-2020, a 2ª melhor defesa da competição. Mas ele tem o 10º ataque. O 10º ataque da competição. É o 3º colocado. Veja só, muita gente já acha que, poxa, o Heinze pega o time decola, o time faz gol sem parar, o time tem uma intensidade absurda para sufocar o adversário e ganhar jogo o tempo todo. Calma. Nessa temporada, 25 jogos. 23 pelo Campeonato Argentino, outros pela Copa da Superliga, outros 2. 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas em 25 jogos. Mais uma vez o Heinze vence menos da metade dos jogos que disputa. Foi assim em 19-20, foi assim em 18-19. Claro, dentro da perspectiva de competição, ele alcançou uma 3ª colocação, restando 4 jogos para terminar o campeonato. É uma boa colocação de fato, trabalhando com jovens, com categorias de base. Mas, inegavelmente, olha só, em 23 jogos, a equipe do Vélez marcou 27 gols. Estamos falando aí do 2º ano de trabalho do Gabriel Heinze dentro da equipe. Sofreu 14 gols, por isso foi a 2ª melhor defesa. E aí o Gabriel Heinze deixa o clube antes do final do campeonato, antes da pandemia parar a competição, parar as ligas, por problemas com a diretoria envolvendo negociação de jogadores.
e ele prefere encerrar o ciclo. Ele entende que já não vale mais a pena seguir, que o trabalho dele por ali estava concluído. Não ganhou títulos, é verdade, mas ele tem uma curiosidade bem interessante. Ele conseguiu render ao Vélez 40 milhões de euros em vendas. Explico. 7 revelações do Vélez Sarsfield foram vendidas por conta das atuações sob o comando de Gabriel Heinze. Para os cofres do clube, Gabriel Heinze foi fantástico. Para a torcida, também. E esse é um ponto interessante. O torcedor do Vélez estava muito machucado com as campanhas péssimas que a equipe vinha realizando. E o Heinze, com as categorias de base, conseguiu impor um estilo que foi muito comentado no futebol argentino, uma característica de jogo muito bem definida, muito bem fácil de observar, e a partir daí o torcedor do Vélez se identificou, porque a equipe de fato, como vocês perceberam, foi melhorando. Teve uma melhora muito bruta, partindo de uma 14ª posição no primeiro ano do Heinze, para buscar depois, 16ª posição, melhor dizendo, para buscar depois um 6º lugar e na sequência um 3º lugar, com vendas importantes para os cofres do clube. A torcida do Vélez entendeu que ele fez um bom trabalho e queria sua permanência. Ele foi cotado até para assumir a seleção argentina. Nos últimos tempos, já foi falado no Espanhol e também no Olympique de Marseille. É de fato uma equipe, ou melhor, é de fato um treinador que chama a atenção também do futebol europeu, com essas características que vocês viram aqui. Está muito claro que o time do Heinze é um time que tem características claras de jogo, mas ao mesmo tempo ele não vai ser um time que vai vencer todas as partidas, e o Heinze ainda precisa se provar também, porque nesta temporada 18-19 principalmente, ele teve muitas dificuldades para bater os principais times. Na temporada 19-20 ele conseguiu melhorar um pouco o seu desempenho. Inegavelmente o Gabriel Heinze. Olha só, o Cáceres foi vendido para o Villarreal, o Vargas vendido para o Espanhol, Domingues vendido para o Bolonha, Jiménez vendido para o Chicago Fire, o Robertoni vendido para o Almeria, o Cufré vendido para o Mallorca e o Barreal vendido para o Cincinnati. Tá aqui então as observações com relação a essas vendas, a esses negócios que foram realizados. Outro ponto importante que eu anotei aqui para se destacar, nesse momento, o Vélez Sarsfield está a 9 pontos do líder do campeonato argentino. 9 pontos. 8 do vice-líder do campeonato argentino. Então tem um buraco ali para o 3º colocado. Bom, esses são os dados para você tirar sua conclusão sobre o que foi o Gabriel Heinze no Vélez Sarsfield. Agora vamos falar do Miguel Ángel Ramírez. Que muita gente fala posse de bola, muita posse de bola, muita finalização, muitas vitórias. Vamos ver. Coincidência com o Gabriel Heinze, eu já disse, trabalhou com jovens. Aliás, ele passa 6 anos trabalhando em categorias de base no Catar, depois de sair da Espanha, e aí ele chega para o Independiente Del Valle para trabalhar com as categorias de base do clube em 2018. Em 2019, em maio, é que ele se torna o técnico do time principal. E eu peguei alguns números importantes para que a gente possa ter em mente o trabalho, o desenvolvimento desse trabalho do Miguel Ángel Ramírez e não ficar só com a visão da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Para começar, ele assume a equipe quando o time tinha 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Ou seja, era uma equipe que realmente estava em ascensão. Segunda colocação do campeonato, empatado em número de pontos com o líder Barcelona de Guayaquil. Isso em maio de 2019. É nesse momento que o Miguel Ángel Ramírez assume a equipe do Independiente Del Valle. E ele fecha o equatoriano na quinta posição. Atenção, pega na 2ª posição com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Encerra o campeonato equatoriano na 5ª posição, melhor dizendo, a primeira fase do campeonato equatoriano de 30 jogos, na 5ª posição, com 15 vitórias ao todo, 7 empates e 8 derrotas. 41 gols marcados, 29 gols sofridos, cai para o Delfim, com 2 empates, 0-0 e 2-2. Importante esse ponto. Segundo ponto, posse de bola e finalização. Isso significa vitória? Será? Vamos lá. Dos 15 jogos analisados no universo de 17 do equatoriano 2019,
em que o Miguel Ángel Ramírez comandou a equipe, 2 eu não achei os números, em 12 desses 15, a equipe do Miguel Ángel Ramírez teve mais posse de bola. Sabe quantas partidas dessas 12 com mais posse de bola do que o adversário o Miguel Ángel Ramírez conseguiu vencer? 3. 3 das 12 com mais posse de bola nesse universo de 15 analisados. Vamos buscar então, nesse universo de 15 analisados, quantas partidas com mais finalizações a equipe do Miguel Ángel Ramírez conseguiu vencer? Bom, dos 15 jogos, ele terminou 13 com mais finalizações do que o adversário. Venceu 4 jogos. Números totais dessa campanha de 2019 do Miguel Ángel Ramírez com o Independiente del Valle na primeira fase do Campeonato Equatoriano. 15 jogos disputados. Foram 12 jogos com mais posse de bola. 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 13 desses 15 jogos com mais finalizações. 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Esses são os números. Assusta um pouco o torcedor, porque muita gente fala, não, se tiver mais posse e finalizar mais, naturalmente o caminho é a vitória. E não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu no primeiro ano de Miguel Ángel Ramírez. Na Sul-Americana, olha só que curioso, a história muda. No âmbito internacional, a história muda. Foram 8 jogos sob o comando de Miguel Ángel Ramírez na Sul-Americana de 2019, quando a equipe foi campeã. Desses 8 jogos, em 6 o Independiente del Valle teve mais posse de bola. Venceu 4, empatou 2, não perdeu. Em 5 desses 8, teve mais finalizações do que o adversário. Venceu 4, empatou 1, não perdeu. Com muito mais sucesso no âmbito internacional. Vamos agora para os números de 2020, números atuais. Olha só. Foram 15 jogos no Campeonato Equatoriano. 2 ficaram para trás porque eu não consegui achar os números. Mas outros 13 eu consegui. Desses 13 jogos, o Miguel Ángel Ramírez teve mais posse de bola em 11. Manteve ali a média natural, já do ano passado. Mas ele melhorou os resultados. 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. No ano anterior, foram 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nesse ano, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota, em 11 jogos com mais posse de bola do que o adversário, no universo de 13. Finalizações. 10 jogos com mais finalizações do que o adversário nesse universo de 13 da primeira fase do Campeonato Equatoriano de 2020. 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. É fato que o aproveitamento melhorou. Que o Miguel Ángel Ramírez conseguiu identificar aquilo que não estava funcionando, que fez a equipe do Independiente del Valle sair da 2ª colocação para a 5ª colocação do Campeonato Equatoriano na sua primeira fase, não se classificar para a semifinal e, claro, ainda por cima ter esse desempenho muito ruim quando tinha mais posse de bola do que o adversário. Isso mudou nessa temporada. Miguel Ángel conseguiu melhorar o desempenho. Na Libertadores 2020, olha só o âmbito internacional como é curioso. 5 jogos. Mais posse de bola em todos. Todos. 3 vitórias. 3-0, 3-0 e 5-0. 2 derrotas. 4-0 e 4-1. Em todos esses 5 jogos, o Independiente del Valle finalizou mais do que o adversário. Venceu 3, como vocês ouviram. 3-0, 3-0 e 5-0. E perdeu 2, como vocês ouviram. 4-0 e 4-1. Então, um primeiro ano ruim, com pontos corridos, mas campeão da Sul-Americana, fazendo valer o seu estilo de jogo. Um segundo ano, vamos falar a temporada que é melhor, uma primeira temporada. Uma segunda temporada, com melhor rendimento nos pontos corridos, identificando o que é possível fazer para melhorar a sua condição no campeonato equatoriano. Estando 6 pontos atrás da LDU, é verdade. Na primeira parte do campeonato, a LDU ficou 6 pontos na frente. Mas, no campeonato equatoriano, o Independiente del Valle deu um salto. Voltou a ser o segundo colocado, da mesma forma que era quando Miguel Ángel Ramírez assumiu, com um aproveitamento melhor. E o detalhe, a irregularidade dentro da Copa Libertadores da América, com 3 vitórias consistentes e 2, melhor dizendo,
goleadas também muito consistentes. Então, é muito importante o torcedor parar para pensar, depois dessa análise de Miguel Ángel Ramírez e Gabriel Heinze, que qualquer um dos treinadores, qualquer um desses dois, que pintar no comando de algum clube, pode ser no Palmeiras, que agora está sem técnico, e o Miguel Ángel Ramírez é o favorito da diretoria, enquanto o Gabriel Heinze aparece entre os dois favoritos da torcida, junto com o Miguel Ángel Ramírez. Qualquer um desses dois que chegasse, ele precisaria se adaptar. O primeiro ano do Heinze teve uma melhora, porque o desempenho era péssimo. E aí ele melhorou esse rendimento. Primeira fase do trabalho dele, digamos assim. Porque o segundo ano tem de fato uma melhora significativa, mas ainda com dificuldades nos principais jogos. E no terceiro ano, não é terceiro ano de trabalho, é terceira temporada, mais 2 anos e 3 meses. Aí sim ele consegue alcançar o melhor do Vélez, na terceira colocação do campeonato argentino, com aproveitamento de 56%. Sobe um pouquinho o aproveitamento. Mas ainda assim encontrando dificuldades para fazer o seu estilo, tornar o Vélez um time que mais vence do que tem outros resultados. Porque nas 2 temporadas completas, o Gabriel Heinze não conseguiu vencer mais da metade dos jogos que disputou. Em relação ao Miguel Ángel Ramírez, ele está em evolução no time principal, em um time de fato profissional, porque a primeira temporada dele é uma temporada em que ele é campeão na Sul-Americana com consistência, mas ao mesmo tempo, no Campeonato Equatoriano, ele tem uma queda de rendimento muito grande. O seu estilo não emplaca os resultados que ele quer. Pelo contrário. Agora sim, ele consegue de fato colocar melhor o seu estilo de jogo no Campeonato Equatoriano, fazê-lo acontecer. Tá, 6 pontos da LDU, do Pablo Repeto? Tá. Mas houve uma melhora no cenário nacional. E no cenário internacional encontra uma irregularidade que ele não encontrou na Copa Sul-Americana. É claro que a Libertadores é uma competição muito mais difícil do que a Copa Sul-Americana. Mas é um cenário diferente e com resultados absolutamente diferentes, com uma irregularidade incrível. Em 5 jogos você conseguir aplicar 3 placares muito positivos e 2 placares péssimos diante dos mesmos adversários. Ou seja, o recado que... Opa, agora a câmera deu uma mexida aqui. O recado que fica... Já estamos no final do vídeo mesmo. O recado que fica é o seguinte: qualquer treinador que chegar ao Palmeiras no meio de uma temporada, ainda mais no meio de uma temporada, naturalmente vai precisar de tempo para fazer com que o time jogue da forma como ele quer, de forma conceitual, como é o caso do Heinze, como é o caso do Miguel Ángel Ramírez, como é o caso da busca da diretoria do Palmeiras, que é um técnico conceitual. Mas para ter conceito é preciso ensinar e é preciso que um grupo de mais de 25 pessoas, de 30 pessoas, aprenda e apreenda aquilo. E a partir daí os erros serão corrigidos aos poucos e depois de corrigidos, certamente o resultado vai aparecer. Em resumo, é preciso contratar um técnico com convicção e deixá-lo trabalhar. Porque de um modo geral, os resultados não vão aparecer de primeira. Talvez uma melhor aqui, outra ali. Mas os resultados de fato importantes acontecem a partir da segunda temporada. Bom, eu falei bastante nesse vídeo, uma análise que eu quis trazer para vocês com muitas anotações, muitas observações em cima do trabalho dos 2 técnicos e claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Olha, não garanto responder os comentários porque tá muito complicado dia a dia, rotina, mas eu quis trazer essa análise para vocês, que eu sei que vocês vão curtir. Mas deixem um comentário aí, vai ser bacana pelo menos dar uma passada de olho, pelo menos dar uma lida, eu vou ficar muito contente, deixar aquele like no comentário e você também deixa aquele like no vídeo, que eu vou ficar muito contente. Inscreva-se no canal se você não é inscrito e bora falar de futebol.